Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu havia dito, deixei uma lista de exercícios aí para vocês que fala a respeito de medidas de tendência central. Então eu fiz uma divisão aí por dados discretos, dados discretos agrupados e por fim essa parte aqui de dados contínuos. Então relembrando, quando a gente trabalha com dados contínuos, a ideia é que numa tabela a gente vai ter intervalos. Então são muitas informações referentes ao mesmo tema, referente à mesma informação, e a gente agrupa ele por intervalos. Isso significa dados contínuos. Então, só relembrando, a gente quer calcular as medidas de tendência central de dados contínuos. Então, quando eu quero calcular a média, é só a gente fazer o somatório do MXI, lembrando que o MXI nada mais é do que o ponto médio da classe, vezes o FI. E por que a gente trabalha com o ponto médio? Porque como a gente tem um monte de informação e essas informações elas podem ser diferentes, o que a gente faz? A gente considera o valor que está no meio da classe, certo? Dividido por N, que é o número de informações, ou somatório de FI, que é a mesma coisa, o número de informações que a gente tem. Dessa forma, a gente calcula a média. Vou marcar aqui, para deixar registrado. Depois disso, a gente tem a questão da mediana. Lembrando que para o cálculo da mediana, a gente vai pegar aquele valor que está no meio e vai tirar aquela média que a gente fez, né? De pega o valor que está aqui em cima, a diferença, pega o valor que está aqui embaixo, vai dividir o valor de cima pelo valor de baixo e ver quantos espacinhos a gente precisa. Então, daqui a pouco no exemplo vai ficar mais claro da gente ver. E por fim, a moda, que a gente tem aquela regra, né? Para calcular a moda, é normalmente aquilo que mais aparece, mas como a gente está trabalhando com dados contínuos, a gente tem uma classe, e como a gente determina isso? Limite da classe modal, mais delta1, que é a diferença da classe menos a anterior, delta1 de novo, mais delta2 é a classe mais o limite posterior, vezes h, que é a amplitude da classe. Então, estou deixando aqui novamente as fórmulas, isso já está tudo explicadinho certinho, mas só para vocês registrarem e terem os valores. Então, vamos lá. Vamos preencher a nossa tabela. Esse foi uma das atividades que foram deixadas aí para vocês fazerem. Então, foi realizada uma pesquisa, como eu já disse várias vezes, não importa o que a gente tem aqui, alguma informação. Então, vamos supor que, quanta pessoa paga de aluguel? Um exemplo, tá? De 0 a 100, de 100 a 200, até 500. E a gente tem que 11 pessoas de 0 a 100, 25 pessoas de 100 a 200 e assim por diante. Num total de 100 pessoas que participaram aqui da nossa pesquisa. Então, tudo isso vai ser feito em cima dessas 100 pessoas. Daí a gente tem o XI, que é a classe, o FI, que é a frequência absoluta, a gente vai ter o Fão, o FI, o Fão I, que é o quê? A somatória, valor da frequência absoluta acumulada. Então, sempre copia o primeiro valor, a gente vai aproveitar os valores seguintes e vai somando. Então, 11 mais 25, 36, 36 mais 31, 67. 67 mais 18, 85. 85 mais 15, 100. Acumulamos um valor de 100 pessoas. Lembrando, hein, pessoal, aqui é só a gente seguir o cabeçalho, seguir os valores que foram colocados para a gente montar a nossa tabela de distribuição de frequência, tá? E aqui no final a gente usa esses dados aqui para a gente poder calcular as nossas medidas de tendência central. Então, o FRI aqui, que é transformar isso em porcentagem, como eu determino isso? É só pegar o F em o I e dividir por 100. No nosso caso, como o total aqui é 100, eu estou dividindo por 100. Se aqui o total fosse 50, é dividir por 50. Então, é sempre isso daqui dividido por N, pelo total. No nosso caso, é 100, por isso que eu estou dividindo por 100, não é sempre 100. Nesse caso, dividir por 100, né? 11 dividido por 100, 0,11. 25 dividido por 100, 0,25. 31 dividido por 100, 0,31. Depois aqui 0,18, aqui 0,15. E lembrando que isso daqui tem que dar o nosso 100%, que é a nossa taxa unitária. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 1. E outra coisa, vão testando a calculadora, tudo certinho, tá bom? Vão fazendo aí para a gente testar as calculadoras. Frequência relativa acumulada, vou pegar esses valores e vou acumulando. 0,11 com 0,25, 0,36 com 0,31, 0,67 com 0,18, 0,85 com 0,15, 1. Olha lá, fechamos o total,
que é a ideia nossa. Depois pegar esses valores, transformar em porcentagem. Para transformar qualquer coisa em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, o RI vezes 100, eu vou ter 11%. Nesse caso, pessoal, a nossa tabela ela parece, né, ser mais simples de fazer, porque o total de valores que foram pesquisados é 100. Então, como a gente está transformando em porcentagem, os valores ficam iguais. Mas isso daqui é só coincidência por conta desse total que é 100, tá? E somando tudo isso daqui, nós vamos ter o 100%. Depois a frequência acumulada percentual. Soma com 25, 36. Soma com 31, 67. Soma com 18, 85. Soma com 15, 100%. Tá lá, ó, completamos o 100%. Isso é uma tabela de distribuição de frequências. Agora vamos ver as informações que a gente precisa para calcular, como eu coloquei agora há pouco, a média, a moda e a mediana. Lembrando que a média é a somatória do MXI vezes FI dividido pelo total. Então vamos calcular o MXI, que é o ponto médio da classe. Ou seja, de 0 a 100, o ponto médio é 50. De 100 a 200, o ponto médio é 150. De 200 a 300, o ponto médio é 250. De 300 a 400, quem está no meio, 350. E, por fim, entre o 400 e o 500, quem está no meio é o 450. Agora é pegar esse MXI e multiplicar pelo FI, que é a frequência. Ou seja, é como se a gente tivesse 50 pessoas que responderam 11. Isso, multiplicando, vai dar um total de 550. É como se eu tivesse 25 pessoas respondendo 150, que vai dar um valor de 3.750. Depois, 31 pessoas a 250, chega no valor de 7.750. Depois, 18 pessoas a 350, chega no valor de 6.300. 15 pessoas a 450, 6.750. 6.750. Somando tudo isso daqui, a gente chega no valor de 25.100. Esse é o nosso total. Então, vamos lá. Para calcular agora a nossa média, é só pegar essa somatória, conforme a gente colocou lá. Então, eu vou ter o 25.100 e vou dividir isso daqui por 100, que é o total de informações que a gente tem. Chega que a nossa média vai ser 251. Tá lá. Essa é a nossa média, 251. A mediana. Então, vamos agora na nossa mediana. Lembrando que, se a gente for olhar ali, se eu tenho 100 valores, o que interessa para a gente é o 50. Então, o 50 ele está até 11? Não. Até 36? Não. Ele vai estar até o 67. Então, essa é a nossa classe mediana e automaticamente também vai ser a nossa classe modal. E por que eu falei o 50? Porque nesse caso, o 50 e o 51 estão no mesmo lugar. Como é número par, eu pegando 50 ou pegando 51, isso daí não vai fazer muita diferença por conta dos valores aproximados que a gente tem. Então, eu tenho aqui a minha classe que vai do 200 até o 300. Ela começou aqui no 37, porque aqui 36 começou no 37 e foi até o 67. A diferença que eu tenho aqui é uma diferença de 100. A diferença que eu tenho aqui é uma diferença de 30. Ou seja, se eu pegar o 100 e dividir por 30, chega no valor de 3,3333. Nesse caso, se eu for contando aqui os espacinhos que eu quero, eu preciso chegar onde? Eu preciso chegar no 50, porque se eu tenho 100 valores, eu tenho que chegar no 50. Do 37 até o 50, eu tenho 13 valores. Então, é só pegar isso daqui, multiplicar por 13 e somar com o valor dos 240. Então, a gente chega aqui que a nossa mediana vai ser um valor de 243,3, porque esse valor aqui vai dar 43,3 e soma lá com o inicial, chega nesse valor de 243. Então, isso é a nossa mediana. Depois foi solicitado também a moda, lembrando que a moda é limite da classe modal. Classe modal também é essa, porque é o que mais aparece, apareceu 31 vezes. Então, nós vamos ter 200
mais 200 mais delta 1, que é esse menos esse, então vai ser 6, dividido por delta 2, que é esse menos esse, então vou ter 6 mais 13, vezes a amplitude da classe. Se vai do 200 até o 300, a nossa amplitude aqui é 100. Colocando isso na calculadora, lembrando para não esquecer aqui o parênteses, chega aqui a nossa moda, vai ser 231,58 ou 0,6, se quiser trabalhar aí de forma aproximada. Tá lá. Então essas são as nossas medidas, a nossa segunda tabela aí de medidas de tendência central quando trabalhamos com dados contínuos. Depois aqui por fim, estou deixando a última tabela pronta, não vou refazer parte por parte, mas deixei aqui o resultado para vocês poderem verificar, dar uma analisada, ver o resultado, se tiver alguma dúvida, entre em contato e dê uma pausa aí, né, para vocês poderem pegar os valores, comparar, tenta fazer para a gente verificar. Tá bom, pessoal? Então, dados contínuos, é isso daí. Um abraço a todos aí e até mais.